regulação hormonal no metabolismo. Bom, temos que entender que durante o exercício, a partir do momento onde você inicia o exercício, a gente vai ter o aumento de uma resposta simpática da adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, ela vai lá no receptor alfa das células beta do pâncreas e bloqueia a liberação de insulina durante o exercício, tá? Porque essa adrenalina sobe cerca de 20 vezes acima do seu estado normal durante o exercício. Quanto maior a intensidade, maior a subida dela. E ela bloqueia, suprime a liberação de insulina. Então a insulina durante o exercício diminui. Ou seja, a insulina diminuída, você vai ter o maior potencial de queimar ácido gráfico, tá bom? E mesmo se você acabou de comer e iniciou o treino, vai ter essa supressão, essa diminuição da insulina durante o exercício. Essa adrenalina vai lá nas células beta, nos receptores beta das células alfa, lá do pâncreas, para liberar o glucagon, e o glucagon vai subir. Esse glucagon é responsável por manter a glicemia, tá bom? Então, só nessa parte a gente já tem a diminuição da insulina durante o exercício, para facilitar a utilização de ácido gráfico, né, da gordura, como combustível para o treinamento, tá bom? Então a gente vai falar de todos os processos metabólicos, que a gente já falou durante o curso, dos hormônios, que a gente também já falou durante o curso, vai falar um pouco mais também, e a interação entre eles. Bom, durante o exercício, a gente vai ter um aumento do GH. Esse GH pode aumentar 5, 7, 10 vezes durante o exercício da sua forma normal. Isso não quer dizer que você vai secar mais ou não, tá? Porque o GH, ele tem um efeito permissivo, que é um efeito lento. A ação do GH é de uma forma lenta. Por isso que fazer jejum não te seca mais. Ah, porque o GH aumenta e ele vai te secar. Não, a ação do GH é permissiva, a ação dele é lenta, não é tão aguda e tão potente. Por quê? Ele tem uma ação permissiva de forma lenta, que facilita a ação de hormônios agudos, como adrenalina e glucagon, tá? Então, durante o treinamento, a gente tem o aumento do GH, a gente tem o aumento das catecolaminas, né? Que é adrenalina e noradrenalina. A gente também vai ter o aumento do glucagon, do T3, na sua forma livre, e do cortisol, tá? Esse T3, ele vai começar a ser liberado das suas proteínas carregadoras e vai ficar na sua forma livre para ter maior atuação nos tecidos, tá? O GH, o T3 e o cortisol têm ação permissiva de forma lenta, ou seja, eles facilitam a ação do glucagon e das catecolaminas nos tecidos alvos durante o exercício. Então eles têm uma ação de facilitar o trabalho desses outros hormônios e, lógico, eles também têm sua atuação, mas de uma forma mais lenta e não tão aguda, tão potente e rápida. Então, conforme o exercício vai passando, a gente vai tendo um aumento da adrenalina, né? Quanto maior a intensidade, maior aumenta essa adrenalina, né? Da adrenalina, da noradrenalina também. A gente também tem um aumento do glucagon ali durante o exercício. Só que depois de um treino, depois de muito tempo treinado, esse glucagon não sobe tanto durante o exercício, tá? Porque a gente melhora a sensibilidade com o glucagon. A gente consegue ter a mesma resposta com o glucagon com os valores menores de glucagon, sem a necessidade de ter pico tão grande com esse glucagon, tá? Mas ele tem seu aumento. A insulina, ela tem sua diminuição durante o exercício para liberar para maior gente queimar maior ácido gráfico livre, aumentar a oxidação de ácido gráfico livre. A gente também tem um aumento desse T3 livre durante o treinamento, exercícios de maiores intensidades também. E o cortisol também tem o seu aumento durante o treinamento. Obviamente o cortisol ele é influenciado por fatores externos e ambientais. Se o indivíduo é exposto a um treino que ele não está habituado, ou se ele vai treinar com alguém que ele considera alguém com nível muito alto de treinamento, isso pode gerar um certo tipo de estresse nele e esse cortisol ter o seu aumento. Só que não vai ser um aumento prejudicial para ele. Eu vou explicar a função do cortisol no decorrer dessa aula. Mas o cortisol tem seu aumento durante o treino porque ele tem seu papel no metabolismo, tá bom? Então a gente tem um aumento desses hormônios, assim, conforme o aumento da intensidade e duração também, a gente tem um aumento desses hormônios. Obviamente, quando a gente trabalha em intensidades menores, por exemplo, um aeróbico de baixa intensidade, onde atinge ali 20, 30, 40% do VO2 máximo, numa zona bem baixa de intensidade, que não gera nenhum cansaço, o aumento desses hormônios não é tão expressivo, mas tem. Quanto maior aumenta a intensidade, maior a atividade desses hormônios. Só que a intensidade muito alta não consegue ser mantida por muito tempo. Durante o treinamento com pesos, como a musculação, a gente tem intervalos entre as séries. Então a gente impõe bastante intensidade, mas ao mesmo tempo que a gente mantém hormônios, por exemplo, GH, T3 e cortisol um pouco mais estáveis, a gente tem alguns
algumas elevações mais agudas ali da catecolamina e do glucagon durante as séries. É lógico que eles vão manter seus níveis praticamente estáveis durante o treinamento todo, tá? Mas intensidades maiores exigem maiores picos desses hormônios, intensidades menores é um nível um pouquinho menor, mas eles têm sua atuação ali, tá? Porque quanto maior a intensidade, maior a duração, maior a necessidade e demanda energética para a gente produzir ATP. Então vamos lá. Com o aumento desses hormônios, a gente vai aumentar a lipólise, ou seja, a gente vai aumentar a distribuição de ácido gástrico e glicerol. Então a gente vai aumentar os ácidos gástricos e glicerol com o aumento da lipólise. Por quê? Tanto o GH, catecolaminas, glucagon, T3 e cortisol aumenta a lipólise. Então você vai começar a ter mais ácido gráfico, mais gordura disponível para ser oxidada nos tecidos. Por exemplo, quando você está treinando pernas, você aumenta a mobilização de ácido gráfico para aquele músculo. Para ser oxidada a energia naquele músculo, essa gordura não vai sair ali da perna. Ela sai de forma sistêmica. Ela pode sair de diversas regiões diferentes, vai depender aonde a adrenalina se liga mais nos receptores, porque a adrenalina vai se ligar lá nos receptores do tecido adiposo, de vários tecidos adiposos, e começar a liberar esse ácido gráfico livre de vários lugares, e ele vai ser maior mobilidade, o aumento da mobilização dele vai ser para o músculo treinado, que é a nossa maior exigência de ATP para ter a contração muscular. Então, a gente vai aumentar a lipólise e distribuir mais ácido gráfico livre. Já o glicerol, esse glicerol vai para a gliconeogênese, para produzir glicose a partir do glicerol, tá? O lactato produzido no treinamento também vai para a gliconeogênese para manter a glicemia constante, o glicerol, o lactato e alguns aminoácidos, lembra? Porque durante o processo de emagrecimento, no cut, né, onde a gente ainda tem aumento ainda mais desses hormônios aqui catabólicos, durante o cut a gente tem uma faixa de 10, no máximo 15% de catabolismo de proteína durante o dia e também durante o exercício. Então a gente tem uma contribuição de aminoácidos, principalmente pelo cortisol, que também gera essa degradação de proteínas aí, para gerar glicose pela gliconeogênese. Então a gente tem um aumento da lipólise, consequentemente a gente vai ter um aumento da oxidação dessa gordura também, porque a gente vai ter uma preferência de queimar gordura durante o exercício. Por quê? Durante o exercício a gente vai aumentar a disponibilidade de ácido gráfico, de gordura, para ele ser oxidado. Então a gente aumenta a oxidação de gordura. Quanto mais mitocôndria o indivíduo tem, maior a capacidade dele de pegar essa gordura e oxidar essa gordura. Então indivíduos treinados há muito tempo, normalmente tem maiores números de mitocôndrias e tem mitocôndrias maiores, principalmente quem tem um hábito aeróbico também, tá? Isso gera uma facilidade de pegar o ácido gráfico para ele ser oxidado. Então, beneficia a oxidação de ácido gráfico ali quem tem maior experiência com o treinamento, tá bom? Outro ponto importante é que o GH e o cortisol, eles bloqueiam a entrada de glicose. Ou seja, durante o treinamento, a gente bloqueia a entrada de glicose no tecido muscular, porque essa glicose é responsável por manter nossa glicemia. Então, durante o exercício, o GH e o cortisol, eles bloqueiam a entrada de glicose para facilitar a entrada de ácido gráfico como combustível energético. Então, a gente bloqueia a entrada de glicose e aumenta a entrada de ácido gráfico durante o exercício, graças à ação do cortisol e do GH, tá? Só que a gente tem um detalhe importante, porque durante o exercício, a gente aumenta a captação de glicose também, cerca de 7 a 10 vezes. Durante o exercício, a gente tem um aumento de 7 a 10 vezes mais de captação de glicose pelo músculo treinado. Por quê? Porque o músculo treinado vai mobilizar mais sangue. E lá no músculo treinado, através da ativação do cálcio, a ligação com a calmodulina, a gente tem uma atividade de aumento de translocação dos glúteos, né, dos transportadores de glicose. Então, queira ou não, a glicemia do músculo treinado acaba, naquele músculo que está sendo treinado, acaba aumentando a captação de glicose ali. Só que a gente ainda tem a ação do cortisol e do GH bloqueando a entrada de glicose em outros tecidos. E ali também, só que queira ou não, o músculo está sendo treinado e ele precisa de combustível. Então acaba escapando glicose ali. A nossa taxa de oxidação de glicose no treinamento é cerca de 1 grama por minuto, tá? Num exercício constante, numa intensidade consideravelmente moderada a alta. Então a gente tem uma taxa de oxidação alta de glicose. Só que como a gente não vai ter hipoglicemia durante o treino. Por quê? Porque é fácil de pensar. Bom, você está captando glicose ali, então eu vou ter uma hipoglicemia. Não vai. Por quê? Exatamente porque esses hormônios vão facilitar a entrada de ácido gráfico,
eles vão bloquear a entrada de glicose em outros tecidos, principalmente, e a gente vai ter um favorecimento da glicogenólise e da gliconeogênese para manter a glicemia. Então é mais fácil a gente ter um aumento da glicemia durante o treinamento, porque a gente vai estimular maior glicogenólise e gliconeogênese para manter a glicemia constante, tanto através do glicerol, que vem da lipólise, como o lactato, que está sendo produzido no treinamento, como também dos aminoácidos pela gliconeogênese. Quanto menos glicogênio a gente tem no fígado, maior é o aumento da gliconeogênese. Quanto mais glicogênio a gente tem no fígado, maior a contribuição da glicogenólise. Normalmente a gente tem cerca de 80 a 120 gramas de glicose ali no fígado, tá? Ele pode se esgotar rapidamente no emagrecimento, porque a gente tem baixo estoque de glicogênio pela restrição calórica, então a gente aumenta a contribuição da gliconeogênese. Só que a nossa glicemia não vai ter hipoglicemia durante o treino, porque a gente vai ter o papel dessa ação metabólica aqui, e eu vou chegar nela, tá bom? Então, essa foi a parte de lipólise e oxidação de gordura, a gente favorece a oxidação de ácido graxo. Obviamente, quando a intensidade é muito alta do exercício, quando você faz uma série com intensidade de 85, 90% de 1RM, que não tem tempo prolongado de atividade, a gente aumenta a oxidação de glicogênio muscular. Por quê? É uma forma mais rápida de gerar ATP, e outra, o transporte de ácido gráfico livre vai ser limitado, porque não vai dar tempo de captar tanto ácido gráfico livre de uma forma tão rápida para mobilizar aquele peso tão rápido. Então a gente vai ter uma interferência nesse transporte de ácido gráfico, tá bom? Então quando a intensidade é muito alta, a gente precisa gerar energia mais rápida e tem a preferência pela oxidação do glicogênio. Por isso que exercício de alta intensidade tem a preferência por glicogênio muscular. Por exemplo, a musculação, cerca de 70% a 80% vem do glicogênio muscular, tá? Os outros vêm dos ácidos graxos com uma leve contribuição da proteína. Um aeróbico de baixa intensidade, como eu já expliquei em uma aula, um aeróbico de baixa intensidade pode chegar a 80% de gordura, de gasto de gordura. Por quê? É uma atividade mais leve, prolongada, onde você consegue transportar e captar vários ácidos graxos livres, porque você não tem uma demanda energética tão rápida. Já o aeróbico de intensidade moderada pode ser cerca de 70%. Um de alta intensidade, 60% vem da gordura. Só que a gente tem que considerar o gasto calórico total. Se o indivíduo, durante 1 hora de aeróbico de baixa intensidade, ele gastou 150 calorias, 80% foi de gordura. Então 80% de 150 calorias é 120 calorias, tá bom? Então 120 calorias. Se o cara fez 1 hora de intensidade moderada, ele teve um gasto ali já de 250, uma estimativa, né? Porque o gasto vai ser maior do que baixa intensidade dentro do mesmo tempo. 70% desses 250 é 175 calorias. 175 calorias, ou seja, já é mais do que o de baixa intensidade, mesmo a porcentagem de oxidação de gordura sendo menor, porque a gente tem que considerar o gasto calórico total e a porcentagem em cima dele, e não olhar só para o número de porcentagem. E de alta intensidade vai ter um gasto de gordura maior ainda se for dentro do mesmo tempo, porque vai gastar mais caloria ainda, tá? Eu falei sobre isso numa aula para trás aí.